Espaços jovens, jovens no coração de Deus. A paz do Senhor, a você que acompanha a programação da Rede Brasil de Comunicação, sejam muito bem-vindos a mais um programa Espaços Jovens. Estamos juntos e vamos conversar hoje sobre um assunto extremamente importante. E aproveitando, nós queremos já lembrar você de chamar os seus amigos, os colegas aí da igreja, do cursinho, do trabalho, do estágio, de onde você estiver, para assistirem a este programa. Nós, só lembrando aí que nós estamos também pelas redes sociais e você pode compartilhar o link do nosso programa, curtir. Se você não é inscrito, se inscreve aí no YouTube, Rede Brasil Oficial. Exatamente, e hoje falaremos sobre o seguinte tema: não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, fugindo da procrastinação. Mas o que é a procrastinação? Como ser um verdadeiro mordomo do tempo? Como escolher nossas prioridades? Isso aí, para falar desse assunto aí importante, talvez aí já tenha chamado a atenção de muita gente, nós estamos recebendo hoje o evangelista Elton Carlos, o professor Rafael Rodrigues. A paz do Senhor, evangelista. Paz do Senhor, amigo, tudo bem? Amém, pastor. Amados, queremos mandar uma saudação, né, especial a toda a área 62, né, que é vizinha da área 60, e louvamos a Deus pela vida de todos os servos de Deus que estão lá. Mandar uma saudação especiosa à minha amada esposa, meus filhos. Não pode esquecer, não. Pode não, senão a gente corre um problema. E louvando a Deus também pela vida do nosso pastor, que tem nos dado essa oportunidade de estarmos aqui ao lado do irmão André, da irmã Camila, servo de Deus. É um prazer imenso. Amém, glória a Deus. Professor Rafael, paz do Senhor. Paz do Senhor, presbítero, paz do Senhor, evangelista, irmã Camila, toda a plateia. É um prazer também estar aqui hoje, né? Louvamos a Deus por esta oportunidade, agradecemos também ao nosso pastor. Estamos aqui à disposição para tirarmos as dúvidas hoje, né? Amém. Sobre esse tema tão importante. Cheios de dúvidas aqui, sem problema nenhum. E no louvor nós contamos com a presença do cantor Samuel Silva, né? E os músicos da filial Enchendo de Alegria. A paz do Senhor, cantor Samuel. A paz do Senhor, querido presbítero André. Amém, glória a Deus. E a banda também, a paz do Senhor, música. Amém. Amém, glória a Deus. E na arquibancada, interagindo com a gente, fazendo perguntas e participando dos quadros, estão os jovens da área 60, que é coordenada pelo evangelista Trindade, e os jovens do setor 1, coordenada pelo pastor Aldir Gomes, a quem também queremos enviar as nossas saudações. A paz do Senhor, jovens, estão animados? Amém. Amém, estão animados. Amém, glória a Deus. E agora, vamos dar início à nossa conversa, né? Que o assunto é extremamente interessante e a gente não pode procrastinar. Então, pegando a linha aí da pergunta, queremos trazer já ao evangelista Elton, ao professor Rafael, não é? É a pergunta que todos nós queremos saber para iniciar nossa conversa, ministro. O que é procrastinação? Amigo, é interessante porque esse tema, ele não é muito falado, embora que é um problema que atinge não só a massa jovem, mas a gente pode entender que cada classe, cada faixa etária, né? E a gente pode dizer que é o mal que cria uma bola de neve, porque você retarda, você prorroga um compromisso e às vezes a gente pode até pensar que é um descuido, um desleixo, mas é um bloqueio que existe mesmo. Às vezes a pessoa se torna tão bloqueada que prorroga, daqui a pouco o nível de qualidade emocional dele fica saturado. O nível de ansiedade dá um pico. A pessoa desfoca. Na verdade, é um mal que acompanha muita gente. Tem um lado que a gente pode resolver e tem outro lado que a pessoa precisa de ajuda. Mas é um tema muito válido. Eu estava lendo sobre o assunto e confesso que é um tema que, pelo menos a minha pessoa, a gente não se dá muito ao cuidado da leitura, mas como é interessante esse tema. Às vezes a gente vai botando para frente, né? Isso daí. É uma questão de organização de tempo. A Bíblia é um livro, é o livro de Deus que é sempre atual. E à medida que a gente vai usando, existe a sabedoria no uso do tempo, existe a organização daquilo que pode ser mais urgente e aquilo que é menos urgente. Mas eu acredito que bem encaixa nisso aí um texto que eu amo. Salmo 90, verso 12, na versão Almeida Corrigida, diz: ensina-nos a contar. Isso.
né? Eu amo esse texto porque contar, já noutra versão, parece-me que é a Nova Almeida atualizada, ou Nova Versão Transformadora, que diz assim: ensina-me a enxergar a brevidade da minha vida. Né? O uso adequado do tempo e a organização diária ajuda muito. Agora, sempre com o toque da oração. A sabedoria no uso do tempo. Porque o tempo é algo tão precioso, tão valioso, como uma oportunidade perdida. Se você usar bem, você tem vantagem. Se você desperdiçar, não tem mais volta. A procrastinação é algo muito interessante. É verdade. O professor Rafael, é varrer debaixo do tapete? Como é que é isso? É exatamente isso. Hoje, pegando o gancho aqui da fala do nosso evangelista, a gente consegue observar que a procrastinação, em outras palavras, né, só trazendo aqui uma linguagem mais técnica, ele vai trazer esse significado, né, esse ato de estar adiando, postergando aquela atividade que a gente sabe que precisa fazer, mas a gente vai dizer, amanhã eu faço, depois eu faço, amanhã, e vai se passando o tempo. Enquanto houver dia, né? Exatamente, né? E aquela atividade vai ficando ali escanteada, parada, e a gente precisa realmente, nesse momento, parar e avaliar, né? Porque eu estou adiando aquela tarefa. E aí a procrastinação, ela pode ser uma coisa pontual, né? E aí a gente não vê muito problema, mas quando isso persiste, isso se prolonga e se torna uma coisa crônica, aí sim, de fato, é como o evangelista acabou de falar, a gente precisa procurar ajuda, porque isso vai interferir, impactar em todas as relações da nossa vida, né? Seja espiritual, profissional, acadêmica. Então, é basicamente isso. E o engraçado é que procrastinação não é preguiça, não é? Existe um diferencial, porque procrastinação, o indivíduo ele tem consciência da sua responsabilidade, mas tem algo, né, que o bloqueia realmente de desenvolver. Eu estava lendo sobre esse tema, porque a gente discutiu aqui hoje, né, e estava vendo como tem gente que evita por ser uma situação às vezes difícil, uma situação às vezes que traz incômodo, né? Tudo isso influencia na questão da procrastinação, né? Não é, às vezes é consciente, às vezes é inconsciente, às vezes a pessoa nem sabe, nem percebe que está fazendo, não é verdade? Às vezes pode ser uma falta de motivação, pode ser o excesso de perfeccionismo. Eu sou muito perfeccionista e aí, por exemplo, aqui eu preciso estudar. Só que a gente coloca na mente que para poder estudar eu preciso ter uma mesa branca, eu preciso de um computador da Apple, eu preciso ter um curso, e a gente vai adiando aquela tarefa por causa do nosso perfeccionismo. A questão da motivação, né? As pessoas ficam buscando motivação para poder fazer aquela atividade ou aquela tarefa. E aí você não se sente motivado e vai deixando aquilo passar, né? E também existe outro fator que também pode ser destacado, é de que as pessoas procuram fazer aquelas atividades que são mais imediatas, né? Eu vou fazer isso agora porque é rápido e eu vou conseguir resolver. E isso vai me trazer uma satisfação, vai me trazer um prazer, então esse eu consigo fazer. Mas quando se trata de atividades mais longas, mais duradouras, né, que exige da gente um certo comprometimento, uma disciplina, então a gente acaba postergando, né, ou procrastinando, né, aquela atividade em razão desses elementos que eu acabei de falar. Então, já pegando aí o gancho do que o evangelista falou, do que o professor Rafael falou, né? Nós já temos uma pergunta aqui do auditório, do pessoal aqui das áreas, dos setores, e nós queremos aí perguntar passar a oportunidade da nossa irmã Regina Santos, ali da área 60, não é? Amém? Pai do Senhor, irmã Regina. Amém. Eu percebo que a procrastinação, ela sempre vem relacionada com a ansiedade. E também, muitas vezes, ela é confundida com a preguiça. E a minha pergunta é, tem como distingui-las? Ou sempre está relacionado à ansiedade? Então, existe sim uma diferença, né? A questão da procrastinação em si, ela está direcionada por causa daqueles elementos que a gente acabou de citar, algum deles, né? Pode ser a falta de motivação, o excesso de perfeccionismo, o medo também pode ser, eu tenho medo do resultado daquilo que vai me proporcionar e por isso eu vou deixar de fazer com medo do resultado que eu vou adquirir.
Então, isso poderia a gente elencar como elementos da procrastinação. A questão da preguiça em si, né? Isso daí já é algo mais relacionado ao comportamento da pessoa, né? A pessoa, ela já construiu esse hábito de não gostar de fazer as coisas, né? E por isso ela vai criando... Não se esforçar, né? De não se esforçar, exato. E isso se torna um hábito na vida dela de ser uma pessoa preguiçosa, né? Mas que tudo pode ser mudado, tudo pode ser corrigido, né? Então, lembrando aqui de um versículo que corrobora muito bem com essa colocação, é o livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, né? Há um tempo determinado para tudo. E quando a gente não respeita esses tempos na nossa vida, a gente começa a procrastinar etapas da nossa vida que são de suma importância, que a gente vivencie, que a gente experimente e desfrute daquilo que Deus tem para a gente. Então é de suma importância que a gente vivencie todas essas etapas e não procrastine nenhuma delas. Há uma coisa interessante que ele falando aqui, e a pergunta da jovem Regina, às vezes a gente visualiza muito o resultado e cria uma ânsia no resultado, mas não cria o prazer na preparação. Não vive o processo, né, pastor? Porque há uma coisa de eu sonhar e imaginar com aquele resultado positivo, mas eu não gero esse prazer para um momento preparatório. O momento preparatório pode ser dias, pode ser meses. Um exemplo, você passar no concurso público para ter uma boa nota no Enem, são noites, são dias, né? De preparo. Outra coisa interessante é o desperdício do tempo. Às vezes as pessoas criam prazer, me permita dizer, em coisas que são supérfluas. Banais, né? Banais. E o tempo é valioso demais. Você pode perder um objeto, você pode perder até uma oportunidade de um concurso, de um trabalho, você resgata aquilo, mas o tempo não volta mais, é único. Então, muitas vezes, a gente pode, um exemplo, uma pessoa ansiosa, no meu ver, né? Uma pessoa ansiosa, ela cria uma expectativa. Eu acho interessante aquele texto, que se o agricultor esperar o tempo perfeito, ele nunca vai semear. Então, como o nosso professor falou aqui, eu preciso ser flexível. Se não dá para estudar com o Apple, dá para estudar com menorzinho, mas eu consigo. Uma vez eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Foram duas que eu tive, uma solteiro e outra casado. E Deus usou a boca de minha esposa para falar duas coisas para mim. A primeira foi: o que não deu certo, aceite e ponto final. Viva o hoje, esqueça o ontem. A segunda coisa que ela me disse foi o seguinte: faça a sua parte. Quando eu olho para Isaac, filho de Abraão, entulhar os poços que Abraão cavou, os filisteus, de Gerar. Simplesmente Isaac, na oportunidade que teve, recavou os poços. Primeiro poço, eles disseram, é nosso. Veja, entulharam, nem meu e nem teu. Aí Isaac recava. Ele diz, não, agora é nosso. Ele recava o segundo, não, agora é nosso. Ele recava o terceiro, ninguém briga. Eu acho interessante a visão de Isaac. Qual? Ele olhou do ângulo otimista. O ansioso, ele olha do ângulo pessimista. Então, rapaz, eu perdi um final de semana porque eu fui e estudei. Maravilha, eu ganhei. Qual foi uma linha que Deus me deu? Tente ganhar de você mesmo. Para mim, funcionou assim. Eu sou melhor do que eu ontem, sou. Com a bênção de Deus, me esforcei, sim. Meta alcançada. O senhor foi sendo mordomo do seu próprio tempo, né? Do meu tempo. Entendeu? Se eu não posso fazer de dia, faço de noite. Se eu não posso fazer de dia e de noite, eu sacrifico um pedaço da madrugada. Eu tenho que fazer meu jeito, ser flexível. E outra coisa, aceitar. É um texto interessante que a Bíblia diz, é difícil de gerir. No dia mau, considera.
Para minha natureza, quem eu sou, no dia mau eu reclamo. A minha natureza natural é de reclamar. Mas Deus diz, não, considere, reflita, né? E deixa as coisas caminharem. Amém. E vai fluir. Com a bênção de Deus vai fluir. Eu acho que isso é extremamente importante para você que está em casa aí assistindo, para os que estão em casa assistindo a gente, ministro, professor, porque para o procrastinador, ou para quem procrastina, né, tem essa dificuldade, talvez a melhor, o que ele mais queira é saber como evitar isso, como é que faz para chegar nisso, né? Então, como é que a gente escolhe nossas prioridades em relação a isso? Então, eu acredito que quando a gente vai falar de elencar as nossas prioridades para não procrastinar, está muito alinhada a questão de propósito. A gente precisa saber qual é o propósito da nossa vida. E aí a gente pega as diversas áreas, né? A vida espiritual, a vida profissional, acadêmica, de saúde. Primeiro eu preciso identificar quais são as áreas da minha vida que eu preciso desenvolver. A partir disso, para evitar a procrastinação, eu identifiquei as áreas, quais são as minhas metas em cada uma dessas áreas. O que é que eu quero ser espiritualmente, aonde eu quero chegar, que nível de espiritualidade eu preciso ter na minha vida, de comunhão com Deus. Profissionalmente, que tipo de profissão eu desejo, né, onde eu quero chegar. E nas demais áreas a mesma coisa. A partir disso, da definição de cada uma dessas metas, a gente precisa identificar tarefas. Que rotinas de tarefas eu preciso colocar dentro do meu dia a dia para me ajudar a alcançar esses objetivos? Quando a gente vai definindo essas tarefas, a gente cria um planejamento. A partir de agora, né, é lógico, sempre tudo com equilíbrio, porque vai chegar um determinado momento que vai haver alguma dificuldade, vai haver algum empecilho, vai haver algum obstáculo e eu preciso ser flexível nesse sentido, né? O que eu planejei não deu certo, não vou fazer mais, não é dessa forma, porque isso daí você vai voltar ao ato de procrastinar novamente. Não deu certo, ajusta, reajusta. Se não foi possível estudar naquele horário que você queria, por causa de atividade de trabalho ou em alguma outra coisa, estuda em outro período, estuda no período da noite, no da madrugada. Tenho certeza aqui que muita gente sacrifica, né, a madrugada para poder estudar. É normal, faz parte dessa nossa etapa de jovem, de estar aproveitando as oportunidades, né? Então, é importante a gente definir essas metas, ter elas bem claras e fazer aquilo que nos conduz aos nossos objetivos. Eu acho que isso ajuda a gente a evitar essa fase de procrastinar essas atividades. Exatamente. A gente já tem mais uma pergunta aqui com o irmão David Lincoln, setor 1. Tá, irmão David? Pode fazer essa pergunta. Amém. Minha pergunta tem a ver com um ponto que foi citado pelo evangelista, que é se a procrastinação ela pode desencadear em doenças psicológicas, como ansiedade, depressão, entre outras. Uma coisa interessante, veja só, tem um caso lá na área que eu acho que vai responder bem essa situação. É uma jovem casada, ela tinha como meta medicina. Tentou a primeira vez, não conseguiu, a segunda não conseguiu, a terceira não conseguiu, a quarta não conseguiu, enfim. Ela conseguiu a nota para fisioterapia. Começou a estudar, mas o sonho não parou. E ela foi cursando fisioterapia e, ao mesmo tempo, trabalhando em medicina. Esse ano passou. O grande problema é, como ele mencionou aqui, às vezes a gente é inflexível conosco. E isso, existem coisas que desencadeiam como irritabilidade. Uma coisa que eu tenho que ter muito cuidado, eu estou em paz com Deus. Segundo, eu estou em paz com a minha família. Terceiro, eu estou em paz comigo, porque eu tenho que ter cuidado para nem ser relaxado e nem ser muito exigente, né? Exigente. Então tem que ter cuidado para que não haja dois picos aí. Tem que ter o equilíbrio, como ele bem mencionou. Se eu procurar esse equilíbrio, né, para estar em paz, e a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e sentimentos. Então essa pasta foi maculada, então alguma coisa está errada, precisa ser corrigida. Se eu corrigir, maravilha. Se ela está pequenininha, vamos resolver. Se ela está feita uma bolinha de neve, então vamos parar e aceitar perdas. Um grande problema
da ansiedade é porque às vezes você quer reviver e reconquistar uma perda que não pode ser mais reconquistada. Entendeu? Você tem que fazer... Peraí, o que eu perdi, perdi. Agora deixa eu me arrumar. Eu acho muito interessante, eu digo aos meus filhos, é como cair quando está aprendendo a andar de bicicleta. Muito simples. Caiu, cara, não adianta chorar, não. É bater a poeira, se levantar e seguir a vida. Então, se eu fizer com a bênção de Deus, com a oração e com equilíbrio, para quê? Para que eu tenha meu cuidado na alimentação, eu tenha meu cuidado no sono, eu tenha meu cuidado com a minha qualidade familiar, eu tenha, acima de tudo, minha qualidade com a minha oração, com a minha congregação, com a minha vida cristã. Então eu vou elencando, porque nenhuma conquista vai valer a pena a perda da paz, nenhuma conquista vai valer a pena a perda do convívio familiar, nenhuma conquista vai valer a pena a perda da fé. Então são coisas que são essenciais. É como a Bíblia diz, é melhor um bocado seco em paz do que um banquete onde há contenda. Então assim, vamos ter equilíbrio. Agora, não sendo nem exigente e nem sendo relaxado. Né? Ter muito cuidado com rede social, porque hoje é uma febre do momento. A pessoa, às vezes, eu tenho 2 filhos, um de 16 e outra de 13. E eu sei que o mal do momento, às vezes, é você estar olhando, vendo alguma coisa engraçada, e o tempo voa e a pessoa diz, eita, não tive tempo. Tempo tem. É só saber distribuir. Priorizar, né, pastor? Priorizar, né? Priorizar. Exatamente. Amém. E agora a gente vai dar uma pequena pausa na nossa conversa para começarmos o primeiro quadro de hoje, que é o Quem Disse a Quem. Roda a vinheta. E neste quadro, nós tiremos o trecho de algum diálogo da Bíblia e os jovens tentarão identificar quem foi que disse a quem nesta passagem. Então vamos lá? Começando pelos jovens da área 60. Aqui. Preparados? Mais ou menos, né? Vai esquentando, depois vocês pegam o costume. Vamos lá. Na tela o versículo. Espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. Quem disse essa frase é quem? De novo? Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Essa ficou um pouquinho, né? Querem chutar, sem chutar não, né? Arriscar. Dá uma dica. Vou dar uma dica. Ó, pronto, se consultem aí para ver se... E aí? Posso dar uma dica? Querem uma dica? Fica no Antigo Testamento. Olha que dica. Mas? Não querem nem arriscar? Não, pra isso, é pra perder. Um sacerdote que disse a um rei. Pronto. Foi a master. Diga aí. Natan, que disse a Davi. Vai de novo, vamos de novo. A última chance pra eu passar pra cá. O pessoal aí da área 60 já vai se preparando aí. Setor 1, né? Setor 1, aliás. Vou dar outra dica. Tem 2 livros dessa pessoa que falou. Samuel. Falou a... Vou repetir agora, porque você já descobriu o que foi que falou, né? Samuel falou a Saul. Muito bem, daí só precisava de um empurrãozinho. Muito bem. Segundo. Agora, setor 1, cabo, vamos lá. Quem disse a quem? Era o setor 1, cabo. Torna a terra dos teus pais e a tua parentela e eu serei contigo. Essa eu vou chamar os meninos da EBD para responder. De novo, ó. Quem disse a quem? Torna a terra dos teus pais e a tua parentela e eu serei contigo. Olha aí. E aí, sabem? Chuta aí. 4, 3, 2, 1. Vou chutar. Noemi disse a órfã. Aí a gente vai chutar de novo, porque foi um pouquinho longe o chute. Vamos lá. Torna a terra dos teus pais e a tua parentela e eu serei contigo. Está no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. Sabe? Olha, Se não souber, eu vou virar ao lado. E aí?
Posso virar o lado? Tempo. Tá relógio na tela. Igual... Vou passar aqui. Quem souber responde agora. Vamos lá. Torna a terra dos teus pais e a tua parentela e eu serei contigo. Quem souber, pega o microfone e responde. Já sabe? E aí, sabe? Passa aí o microfone. Passa o microfone. Deus disse a Jacó. Muito bem. Agora 62 pontos. Tá 2-0, é? 2-0. Olha aí, mas calma. Vai ter Calma que dá pra recuperar oportunidade de ainda. Dá pra desempate, recuperar. né? Foi só o começo. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas antes disso, vamos aí de louvor com o cantor Samuel Silva. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia e que eu dependo só de ti. E eu posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história e que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas não direi se só você tem o que dá vida pro meu coração. Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu, minha vida, meu ar, meu maior amor é você, Senhor. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração. Eu sou dependente de ti, Senhor. De ti, Senhor. E o Espaço Jovem está de volta com um bate-papo muito bom, muito legal. E você sabia que você também pode encontrar o Espaço Jovem no formato de podcast, né? Se você estava em dúvida, pode achar lá. Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, né? Como o Google Podcast, o Spotify, entre outros. E aí você vai encontrar o Espaço Jovem lá. Exatamente. E hoje estamos conversando sobre o tema Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje, fugindo da procrastinação. E para falar deste assunto, estamos recebendo o evangelista Elton Carlos e o professor Rafael Rodrigues. E voltando à nossa conversa, nós queremos perguntar: quais os perigos da procrastinação na vida acadêmica? Então, são inúmeros, né, na verdade. Eu estava conversando agora há pouco, antes de iniciar o programa, com a jovem, e ela falou que iniciou etapas de procrastinação depois que entrou na faculdade, né? E até então ela não tinha esse hábito de procrastinar. E o perigo é o seguinte, a partir do momento que a gente começa a adiar, a gente sabe que na faculdade a gente é submetido a várias avaliações, trabalhos individuais, em grupos. Então é importantíssimo que dentro dessa rotina que a gente tem acadêmica, a gente priorize, né, aquelas tarefas, aquelas atividades. Por quê? A partir do momento que eu começo a não dar prioridade às minhas responsabilidades acadêmicas, de cumprimento de trabalho, de estudar,
regularmente para as provas, né? O que é que vai acontecer? O meu nível acadêmico ele vai declinar, né? Então, o meu desempenho ele vai ser baixo, porque eu não estou priorizando. A partir do momento em que eu também não cumpro com minhas atividades naquele trabalho em grupo, né? Então, eu também começo a ter um prejuízo com a minha imagem pessoal, né? As pessoas começam... prejudicando outros também, né? E os outros colegas também, bem colocado. O que é que os amigos vão começar a dizer? Não, esse daqui eu não quero fazer trabalho com ele porque não vai fazer nada, não vai querer ajudar. Então, isso também se torna prejudicial para a nossa imagem, né? Ser procrastinador nesse sentido. Outro prejuízo também que a gente pode destacar aqui é que o ambiente acadêmico, ele é um espaço de muitas oportunidades. Boa parte dos professores que estão ali ensinando, passando algum conteúdo para a gente, eles estão a todo momento buscando alunos que sejam bem destacados em sala de aula, que sejam pontuais, que cumpram suas atividades, que sejam responsáveis, porque ele pode ter uma oportunidade em uma empresa. É um network, né? Um network, exatamente, irmã Camila. Então, é de suma importância que a gente tenha esse cuidado de ser esse exemplo, né? Não somente como cristão, que é a nossa base, mas também como pessoa, como ser humano, como profissional, a gente precisa desempenhar essas atividades para que a gente consiga galgar essas oportunidades. Até mesmo dentro da própria universidade, de uma maneira geral, né? Na própria carreira acadêmica, você encontra a oportunidade justamente porque você foi um aluno destacado. Exatamente, exatamente. Eu recordo que no meu período acadêmico, eu recebi algumas oportunidades de professores. Eu passava o dia todo trabalhando. Eu não tinha tempo suficiente para estar estudando como eu gostaria. Então, eu me organizei. Eu disse, eu preciso entrar na faculdade, eu não tenho tempo de estudar fora em casa, então eu tenho que aproveitar o meu período de aula para prestar bastante atenção, para aprender tudo que eu preciso, porque eu sei que depois que eu sair daqui, vai ser mais difícil para eu correr atrás do conteúdo. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Fazer essa autoanálise, porque senão a gente vai começar a proporcionar alguns perigos, né, para a gente, como foi a pergunta que a nossa irmã Camila fez. Inclusive, só para deixar claro aí para o pessoal, o nosso irmão Rafael, né, ele é professor de pós-graduação da Universidade Fafiri, não é isso, Rafael? Correto. E aí o nosso professor aqui está aqui e a gente já vai para uma pergunta aí lá do pessoal, dos jovens, né, aí, da plateia do auditório, né? Nosso irmão Robson, a filial do setor 1 Cabo. Onde está o nosso irmão Robson? Parte, senhor Robson. Amém. A minha pergunta seria referente aos efeitos. Quais seriam os efeitos principais a curto e a longo prazo que a procrastinação pode causar na vida cristã? E como perceber e identificar essa procrastinação exagerada? Senhor pastor. Pastor. Sim. Muito bem. Tu repete a pergunta, por favor? Quais os principais efeitos a curto e a longo prazo que a procrastinação pode causar à vida cristã? E como identificar uma procrastinação exagerada? Olha só, se a gente olhar o ser humano, ele tem a parte física, mas ele tem a parte que a gente pode entender como espiritual e corpo, né? A parte espiritual, a parte da alma. Se ele estiver bem, veja só, com Deus, com ele e com a família, se ele estiver usando o tempo bem, adequadamente, a gente falou aqui, acabou de falar sobre pontualidade. Às vezes a gente descuida nesse quesito. Eu tenho que fazer uma questão de avaliação. Eu estou sendo pontual? Segundo, eu estou sendo produtivo? Terceiro, se faltou produtividade em algum ponto, eu mapeei a razão por que aquele ponto não foi atendido, né? Ou porque de repente a produtividade foi abaixo do esperado, o que foi que ocasionou aquilo? Eu tenho que fazer uma leitura sobre mim, né? Aquilo que Paulo diz lá, examine-se, pois, o homem a si mesmo, ele aplica ao contexto de Santa Ceia, mas a gente pode de modo genérico aplicar à nossa vida, né? Porque é uma bolinha de neve crescente. Bom é quando não é pontual, que às vezes a gente realmente tem aquele dia mal que a gente diz, hoje eu não estou para nada, e a gente prorroga. Mas no dia seguinte a gente tem que fazer uma limpeza, tem que enxugar aquela situação, porque se você perde a pontualidade, se você perde o foco,
Se você prorroga e você vive o amanhã, sempre o ontem, e do ontem você nunca sai, isso vai ficar crônico. E se isso ficar crônico, vai trazer irritabilidade, vai trazer ansiedade, e não tem quem cure. E me permita dizer, a gente vai fazer uma oração pela pessoa, não resolve. A gente vai dizer, Deus está contigo, não resolve. O que resolve? Enxuga o que precisa ser enxugado, resolve o que precisa ser resolvido. E aí vai mapeando o que é mais urgente, menos urgente, até chegar naquilo que é circunstancial. Mas, assim, há pessoas que precisam de ajuda. Eu já me deparei com pessoas, com situação de a pessoa ter uma crise de irritabilidade enorme. Eu já visualizei assim, a pessoa não estava nunca olhando o que poderia ser aproveitado. Sempre focava naquilo que faltava. Aproveita o lado bom. Reconhece o que você alcançou e o que não alcançou, você dá graças. É remédio para a alma. Entendeu? Porque senão, se você viver sempre o lado negativo da ansiedade, não tem oração, não tem conselho que resolva. Eu me deparei hoje com uma pessoa, hoje mesmo, uma pessoa muito ansiosa. Muito ansiosa. Eu vim para cá, mas eu me deparei hoje cedo. Tivemos uma conversa rápida, tenho que voltar para terminar a conversa com essa pessoa. Mas se está no grau crônico, senta com o pai, senta com a mãe, senta com o pastor, senta com o presbítero, pega uma pessoa de confiança, ora junto sobre esse assunto, que Deus vai dar graça, e já começa a fazer uma organização. O que é urgente? Urgente, então, vamos lá. Tem gente que às vezes sacrifica um pouquinho o horário de sono, não fazer isso direto. Por quê? Porque você faz hoje e se ficar repetindo lá na frente, você vai ter um retardo na velocidade de pensamento. Você pode ficar uma acaba situação... piorando a situação. Piorar. Prejuízos, né? Prejuízo, Uma coisa é eu sacrificar uma vez, às vezes eu sacrifico. Mas quando é para descontar, meu amigo, e, pastor, nem me chame. Que eu durmo até em pé. Foi muito bom o senhor ter pontuado isso daqui, a pergunta do jovem também, porque às vezes a gente aplica a questão de se organizar o nosso tempo para evitar a procrastinação dentro do nosso contexto de trabalho. Tem gente que é muito proativa no trabalho, é muito proativa na vida acadêmica e tudo mais, mas espiritualmente falando a gente precisa aplicar o mesmo princípio, né? Precisa. De organizar o tempo, orar, ler a Bíblia, jejuar. Tem os princípios espirituais, né? Eu disse a uma jovem lá da área 62, veja, ano passado ela tentou medicina, por pouco ela não passa, por pouco. Só que eu estou exatamente nesse mês completando 3 anos na área, então a gente já começa a fazer uma leitura dos jovens, dos irmãos. Então, assim, eu já venho fazendo a leitura sobre ela há 3 anos, foi logo quando eu cheguei. Nesse ano, ano passado, ela fez, aí em algum pontinho, ela disse, eu não fiquei satisfeita com esse aqui, que nesse aqui eu tive um rendimento melhor, mas nesse aqui que eu estava forte, eu caí um pouco. Veja o que eu disse a ela, eu digo, aceite esse não conseguir como uma vitória. Se você não conseguiu, foi bom. Por que bom? Se você tivesse conseguido, será que a sua fé hoje estaria como está agora? Porque nenhum ganho supera ou é válido para perder a fé. Eu preciso ter cuidado. Eu preciso ter cuidado na minha saúde, porque quando eu chegar lá onde eu quero, se for a vontade de Deus, eu vou estar bem com Ele, Ele vai estar bem comigo, eu vou estar com a bandeira do Evangelho de pé, a saúde da alma vai estar bem, eu vou estar com Deus como estou agora, ou de repente eu vou entrar num desvario da caminhada. Então tem que ter cuidado. É interessante, ler a Bíblia, a gente, pelo amor de Deus, eu sou honesto a você, para ler um capítulo da Bíblia é rápido demais, eu leio com carinho, dobrar o joelho, Deus me ajuda. Não é verdade? Na hora, eu me lembro uma vez, eu fiz uma prova, eu fiz umas provas de concurso, eu não sou inteligente, e essa que eu fiz, eu estava ruim.
ruim de verdade. Mas eu saí daquela prova feliz da vida. Porque eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, todo dia igreja, e de madrugada eu ia dormir de 2, 3 horas da manhã. E há vezes que eu conseguia passar a noite, né, no claro. Tinha dia que eu não conseguia, o rendimento ia lá para baixo. Eu disse, Deus, eu quero, mesmo que o Senhor não me ajude a passar, mas eu quero tirar uma nota boa. E eu estava assistindo uma videoaula, e é interessante, isso foi uma marca de Deus na minha vida, como a oração funciona. Como a oração funciona. Eu disse, Deus, eu não sou muito bom em redação, mas me ajuda a fazer qualquer coisa. O tema da redação foi exatamente a videoaula que eu estava assistindo. Exatamente. Então, quando eu vi o tema, eu só escrevi o que a professora falava na aula. Eu não dissertei nada, venha na lembrança, aconteceu, eu digo, minha nota melhor naquele concurso foi a redação. Então, Deus, quando a gente entra com Ele e valoriza Ele, Ele mexe os caminhos, aí abre as portas. Porque não existe pontualidade, não existe. É como o Tiago diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Não é a força do braço, não é a capacidade, não é nada. É a bênção de Deus agora somado com os nossos esforços. Mas tem que ter cuidado nisso aí. A fé nunca pode ser deixada de lado. Amém? Amém. Amém. E continuando aqui as perguntas, quais os perigos da procrastinação no trabalho, pastor? A gente falou da área acadêmica e agora no trabalho. Olhe, eu sou muito exigente comigo mesmo. E às vezes eu precisei muito me perdoar. Me perdoar. Eu não tenho mais meu pai. Meu pai já é falecido. Houve conselhos que ele me deu, que essa foi uma crise que eu tive quando a minha crise de ansiedade foi porque não, na oportunidade que tive, ele me deu um conselho e eu não acatei. Né? E isso fez eu sofrer. Eu precisei me perdoar. Eu me sinto muito bem em ser produtivo, porque a gente olha assim, é automático aqui, eu não sei com outras, mas comigo é automático. Isso me ajuda e já me trouxe muito problema. É a data do meu aniversário e final de ano. Infelizmente, Deus me ajudou a trabalhar comigo nesse lado. Eu não tinha essa felicidade, Deus me ajudou. Mas era pontual, dia 18 de setembro e dia 31 de dezembro. Minha mente rebobinava e eu perguntava, o que foi que você fez? Foi que você produziu? Você está melhor do que o do ano passado? Isso me deixava muito depressivo. Até que eu aprendi, primeiro ponto, eu preciso me perdoar por aquela oportunidade que eu não agarrei. Segundo, o que eu posso fazer agora? Né? Existem pessoas que às vezes são bem produtivos na área do trabalho e esquecem de ser produtivos na área da família. Né? Existem pessoas que são produtivas num lado e esquecem a fé. Então tem que ter um equilíbrio. Já no caso do trabalho, é muito bom. Eu digo a meus filhos, quando você faz como se estivesse fazendo para Deus, os frutos acompanham, as obras acompanham. E aí Deus está sendo honrado e as portas são abertas, porque um bom profissional, ele chama a atenção. E o mau profissional chama mais ainda. Né? E às vezes a pessoa pode dizer, por que as portas estão fechando? Não é as portas que estão fechando, sou eu que estou fechando, porque eu estou procrastinando. Não é? Então, assim, é muito uma questão, existe uma sabedoria empírica. Eu gosto muito do que os anciãos falam. Tem um ancião na cidade de Amaragi, por nome de José João da Silva. Ele é muito sistêmico, muito organizado. Ele usava uma expressão que ficou aqui, ele diz assim, quem é organizado produz bem e melhor. E trabalha menos. Então, se você for organizado, mapear suas tarefas, aquilo que realmente não puder ser atendido, você já deixa como prioridade para o dia seguinte.
O que puder fazer, você faz com capricho. Outra coisa, alegria e gratidão. Isso ajuda muito. Ser agradecido. Às vezes assim, a pessoa, rapaz, eu estou trabalhando aqui, mas não é o que eu queria. Mas seja grato, porque isso é o que está na sua mão. Não é? E você investe. Eu digo a meus filhos, aos jovens que eu posso, a vida é cheia de degraus. Você não tem o que você queria agora, mas tem o que alcança, então faz uso daquilo. E vai trabalhando, feito essa jovem senhora. A meta dela era medicina, mas ela pôde fazer fisioterapia, fez. Não é? E agora já vai entrar na medicina. Ela usou um degrau, não é? E soube ser flexível e adaptável. Agora, tem que ter cuidado. Não é? Porque a gente, quando é um bom profissional, a gente honra a Deus. E quando a gente é um mau profissional, alguém pode linkar a nossa procrastinação com a nossa fé, né? Mas Deus vai nos ajudar. É isso aí. Professor, é difícil quando o profissional, o aluno, o pessoal assim, ele começa a procrastinar as coisas, não entrega os relatórios, os resumos, os trabalhos e etc. É uma dor de cabeça para o chefe, né? Para a empresa. Enquanto o pastor falava, eu lembrei aqui de um versículo escrito aqui aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24, que diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis, né? Então, eu acho que é esse pensamento que a gente deve ter dentro do nosso âmbito profissional, acadêmico, é justamente isso. Fazer tudo com dedicação, né? Com louvor, com esmero, porque a gente sabe que a gente está fazendo para o Senhor, né? E quando a gente dá o nosso melhor, né? Eu acho que isso daí deve ser uma coisa que a gente deve guardar consigo, cada um de nós, sempre buscar dar o melhor em tudo que a gente for fazer. Porque quando a gente dá o nosso melhor, a gente vai colher o resultado disso, né? A gente está plantando e a gente vai semear, a gente vai colher esse fruto. Então é de suma importância. Mas os perigos são esses, né? Como o nosso pastor aqui já colocou, é importantíssimo que a gente, como profissional, né, tenha esse testemunho também, né? A partir do momento que a gente começa a procrastinar, né, o chefe ele pode, mas não é crente, por que está agindo assim, né? Faz o link da fé. Não é? A pessoa acaba linkando. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque é a nossa imagem profissional, mas também a nossa imagem como cristão dentro do ambiente profissional acadêmico. A gente é visto por isso também. Então é por isso que é importante a gente ter esses cuidados, né? E evite, se está com dificuldade de executar alguma tarefa, não deixe de lado não. Chame a chefia, chame o colega de trabalho e diz, eu estou com dificuldade de executar. Porque às vezes a gente entra em determinado ambiente e a gente é colocado para executar uma tarefa que, para o nosso conhecimento, ela é mais desafiadora. E aí a gente fica com vergonha, com medo de dizer. E aí fica segurando ali a tarefa em cima da mesa e daqui a pouco chega o chefe. Cadê? Já fez o que eu lhe pedi? Né? E aí você fica naquela saia justa. Então, tá com dificuldade, chama um colega, diz para o chefe, né? Compartilha a sua dificuldade e você vai evitar esse ato de procrastinar. Amém. Glória a Deus. Também temos uma pergunta por Sabrina Passos, da área 60. Amém. A minha pergunta é: de que forma nós podemos ajudar alguém que sofre com as consequências da procrastinação? Olha aí. Veja só, eu vou me adiantar numa coisa. Primeiro, assim, a depender do caso. Vamos imaginar que essa pessoa seja uma pessoa perfeccionista. É uma situação que aí vai ter que ajudar ela a dizer menos. Não é verdade? Sim. E assim, o perfeccionismo às vezes não é só no trabalho, às vezes é na rotina diária. Vamos imaginar uma dona de casa, uma jovem, né, que de repente ajuda a mãe arrumando a casa. Quando ela termina, que olha para trás, um vento foi e soltou uma camada de poeira. Ela vai fazer tudo de novo, ela vai parar quando? Existem coisas que eu preciso aceitar que não vai sair no molde que eu queria. Eu preciso aceitar, né? Eu tenho uma irmã mais velha do que eu, que nisso eu não digo com alegria. Se o tempo voltasse, eu faria diferente. Mas enquanto a Aldenice sempre trabalhava as notas dela 9, 10, 9, 10, 9, 9,5, 10, ela só estava satisfeita quando era 10.
Eu, quando recebi um 8, estava tranquilo. Então, assim, tem um lado bom que eu vejo, o Elton de trás, que era tranquilo. Eu não gosto de me aperrear. Se deu errado, depois eu resolvo. E vou atrás para resolver. Mas existe o lado ruim do Elton. Qual era? É porque às vezes eu relaxava. Então eu tenho que chegar ao ponto do equilíbrio. Então, a depender, como é que eu vou ajudar alguém? Fazendo a leitura dela. Qual o problema da procrastinação dela? Perfeccionismo? Ou de repente é descuido? Ou de repente é, como ele falou, vergonha de dizer que não sabe? Ou de repente é porque a pessoa não gosta daquilo e não quer fazer? Então eu entendo que a primeira coisa é, ela quer ser ajudada? Porque não existe como ajudar ninguém se a pessoa não aceita ajuda. Exato. Concorda? Exato, concordo. Não é? A pessoa aceita ajuda? Aceita. Maravilha. Chegar com carinho, chegar com aquela amizade. Eu gosto muito de quando converso com uma pessoa provocar um riso nela. Quando eu ri, quando ela ri para mim, então, opa, já quebrei uma barreira, já derrubei um muro. Desarmou, né, pastor? Hã? Se desarmou, né? Se desarmou, porque às vezes ela está na defensiva, né? Então, quando a gente chega para mostrar ela que humanamente todo mundo tem suas fraquezas, todo mundo tem suas debilidades, todo mundo precisa de ajuda. E quando eu entendo que eu preciso de ajuda e devo estar aberto a isso, e aí vai fazer a leitura e vamos tentar suprir a necessidade daquela pessoa. Uma coisa interessante também que eu acho é o seguinte, naquilo que você venceu, se sinta realizado, mesmo que você não goste de fazer. Importante. Eu tinha uma professora de ciências no meu 6º ano, ou era 5º ano, era 6º, na verdade naquela época era 5ª série, mulher. Era. 5ª série, 6ª série. Me lembro como hoje o nome da professora, Sueli. Eu sempre gostei de pessoas calmas, por isso que eu casei com a minha esposa. Oi. Então, ela ensinava com tanta meiguice, com tanta calma, que provocou em mim o prazer pela matéria. Já português eu tinha uma certa rejeição. Por quê? Porque eu tinha que decorar muita regra e a professora era meio chatinha. Aí eu criei uma repulsa. Então, às vezes, a gente é levado por isso, por não gostar daquilo. Aquilo que eu não gosto, mas eu preciso, eu tenho que aprender a gostar. Se por essa via não está dando, eu acho muito interessante uma frase que eu ouvi. A sabedoria da água. A água, ela vem, boa, esbarrou. Se ela não dá para ir adiante, ela precisa fazer uma curva, ela faz. Se ela precisa passar por baixo aqui, ela passa. Não tem problema, o importante é ela chegar no mar. Então, eu não gosto, mas eu preciso, então eu vou desenvolver um caminho para aprender a gostar. E naquilo que eu consegui me sentir realizado e grato a Deus por isso. Eu vou me desenvolvendo, eu vou caminhando até chegar no ponto exatamente onde eu tenho que chegar. Sim. Sem procrastinar. Sem procrastinar. É isso aí. E a conversa está muito boa, né? Mas agora a gente vai para mais uma pausa, não é? E nessa pausa a gente vai para o quadro Quem Sou Eu? Roda aí a vinheta. É isso aí. Nesse quadro nós daremos 3 dicas sobre um personagem bíblico, né? Na primeira pessoa. E os jovens vão tentar dizer quem é esta personagem. Vamos lá? Você aí de casa vai saber responder antes deles. Quem é que está ganhando aí? Vamos começar com os jovens do setor cabo, né? 2-0, né? Vamos lá. É a oportunidade. A chance é agora, a hora é agora. Aparecendo aí na tela, personagem 1, tela com a primeira dica. Fui morto por Joabe. Fui morto por Joabe. Olha, essa é fácil, essa é simples. Se quiserem mais uma dica, podem pedir. Querem a segunda? Vamos lá, tela com a segunda dica, vamos lá. Fiquei com a cabeça presa numa árvore. Pronto, agora. Microfone. Olha aí, a resposta já veio. Teu nome? David, do setor 1 cabo. Absalão. Absalão. Tem certeza? Certeza. Absoluta? Absoluta. Posso chamar? Pode chamar. Resposta na tela. Olha aí, revelando o personagem, Absalão. Muito bem, olha aí. Ó a reação, gente. Ó a reação. Vamos lá para a área 60. Personagem 2. Posso dar a dica? Vamos lá. Tela com a primeira dica aí.
Sou genro de Caleb. Genro de Caleb. Essa tá muito fácil. Todo mundo sabe. Todo mundo conhece. Segunda dica. Vamos lá. Segunda dica. Tela com a segunda dica. Foi o primeiro juiz de Israel. Olha aí. Já sabem a resposta? E a terceira dica, se quiserem, viu? Quer a terceira dica ou querem arriscar? Terceira dica? Arriscar. Daniel. Quer a terceira dica? A terceira dica. Pode falar. Daniel. Terceira dica. Casei com Axa depois de ter vencido uma batalha. Otiniel. Foi só ajuste, né, que Eu faltou. Eu entendi. É parecido. É parecido. Vamos lá, vamos dar esse desconto, né? E vamos pro terceiro personagem? Vamos lá, vamos dar a chance aí pro pessoal do Tá carro. quanto o placar? Oi? Ficou quanto? Tá 3-1. Jesus amado. Façam 3-2 pelo menos. Vamos lá. A tela com a primeira dica e aparecendo na tela, sou sacerdote. Tem um monte, né? Tem um monte. Segunda dica? Vamos lá. Orei por muitas vezes para que minha mulher fosse curada da esterilidade. Eita. Mas a terceira dica é... A terceira dica para matar. Aparecendo aí na tela, a terceira dica. Sou o pai de João Batista. Zacarias. Zacarias. Muito Tem certeza? bem. Absoluta. Pronto. Zacarias aí, a resposta na tela, né? Muito bem, 3-2. Não fiquem tristes, tá tudo certo. Depois você vem de novo a revanche. Isso aí. E agora vamos ouvir mais um hino pelo cantor Samuel Silva e logo em seguida estaremos vindo para mais um intervalo. Mas não sai daí, é bem rapidinho. És a fonte do meu destino, és começo, meio e fim. Tu és muito além do que eu possa imaginar. Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, eu lembro que tu és por mim. Nem a morte, nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar. Diga, e quando eu penso, e quando eu penso em parar, eu lembro que me amou, lembro que me amou, sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, diga, eu lembro que tu és por mim. Diga, nem a morte, e nem a morte, nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. É isso aí, é isso aí. O Espaço Jovem está de volta e já estamos no nosso último bloco. A conversa tá tão boa, né? Eu sei, eu senti a dor no coração de vocês, a dor no coração deles, mas ainda não acabou não. Fica aí que a gente tem mais dúvidas para esclarecer,
o nosso convidado, professor Rafael, nosso evangelista, Elton, não é? É o evangelista Elton Carlos, coordenador da área 62, eu não lembro se a gente falou, mas se não falou, vai falar agora. Não é? E hoje nós estamos conversando sobre o tema Não Deixe para Amanhã, o que você pode fazer hoje. Inclusive assistir o programa Espaço Jovem que está aparecendo aí. Então, fugindo da procrastinação e dando continuidade à nossa conversa, não é? Pastor, professor Rafael, não é? Como é que a gente tira esse vício? Como é que a gente pode perceber que esse vício está passando de pais para os filhos? Como é que é essa questão de os filhos veem os pais procrastinando, aí pega isso daí também? Como é que a gente lida com isso? Então, é possível, né, que isso se perpetue, né, dentro de uma geração familiar. Se o pai ou os pais, de uma maneira geral, eles apresentam esse comportamento, e a gente sabe que os pais deles acabam sendo espelho para os filhos, né? Então eles podem copiar esse tipo de comportamento, né? Que não seria o ideal. Mas a partir do momento em que a gente consegue identificar isso, se o jovem percebe isso, ele tem essa autonomia de decidir se ele realmente vai querer seguir esse modelo, né? E ele vê o resultado, porque quando a gente procrastina, a gente vai ver os resultados disso, né? E a gente percebe que boa parte deles não são positivos, são negativos, né? O resultado da procrastinação é negativo. A gente adia, né, projetos, sonhos, metas, a gente acaba provocando prejuízos na nossa trajetória por conta disso. Então o jovem ou a jovem, ele pode evitar esse tipo de comportamento. Eu sei que meu pai, às vezes a gente tem jovens, né, que os pais não são crentes ainda, e aí eles se deparam com essa dificuldade, mas se pauta aqui na Palavra de Deus, né? A Palavra de Deus é a nossa referência, a nossa bússola. E a Palavra de Deus, ela nos ensina a todo momento, né? Que, como já citamos aqui, Eclesiastes 3, primeiro, né? Há um tempo determinado para tudo. Então, não procrastine os tempos que Deus tem reservado para a vida de vocês. Viva cada momento, viva cada etapa, né? E desfrute dos projetos de Deus, né? Que são grandes. Isso é muito sério, né, ministro? Porque Isaac reproduziu erros de Abraão, sim, né, nesse sentido, né? E a gente precisa se policiar para a gente não repetir os mesmos erros que, porventura, são seres humanos, os nossos pais tenham cometido. Inclusive, talvez os pais que estejam nos assistindo aí também seja um desejo deles, né? Às vezes você ouve o pai dizendo, olha, não cometa o mesmo erro que eu cometi, estude, eu não estudei. Isso, não, né? Sim, sim. É interessante, a Bíblia diz assim, melhor o fim das coisas do que o começo. Quando eu olho para o fim, como o professor bem falou aqui, quando eu olho para o prejuízo que a procrastinação traz, então a pessoa deve perguntar, é isso que eu quero para mim? E quando você vê, quando você não procrastina, mas quando você é pontual, quando você é produtivo, né? Quando você executa, né, o resultado que isso traz para você. Como o senhor bem mencionou, os filhos, eles absorvem, né, erros e acertos dos pais. Bom é que a gente faça uma decisão. O que é que eu quero para mim? É uma coisa interessante que eu vi nessa semana. Qual a sua identidade? Quem é você? Se você tiver uma identidade real, se você estiver seguro de quem você é e o que você quer para você, só é traçar as metas, dobrar o joelho no chão e cair em campo. Amém. Né? Os erros de Isaac que eu vi foi, ele terminou dizendo que Rebeca não era sua esposa, era sua irmã, mas ele teve acertos. Isso. Veja que coisa linda. Eu acho lindo Isaac, viu? Porque a nossa natureza, ela gosta de galgar vantagens. E a gente, às vezes, deixa de lado serviços. Mas antes de toda bênção, tem um serviço a se executar. Ao pé do Monte Moriá, Isaac ficou no lugar do jumento. Por quê? Porque quem estava carregando o lenho? O burro. E Abraão disse assim aos moços, ficai-vos aqui que eu vou subir com o moço adorar, depois a gente desce. Tirou o lenho do jumento e colocou sobre as costas de Isaac. Ele na hora substituiu o jumento. Lá em cima ele diz, no caminho, né? Estou vendo o lenho, estou vendo o cutelo, mas o cordeiro onde está? Deus para se proverá. Ele substitui no serviço o jumento e substitui lá no altar a ovelha, o cordeiro.
ele fez alguma coisa. Ele agiu no que deveria. Ele foi submisso na vontade de Deus. Quando é adiante que essa prova dos poços, ele também foi uma pessoa extraordinária. Então, quando eu olho as vantagens que é quando eu produzo, quando eu executo com a bênção de Deus, aí vale a pena suar mais um pouquinho. Vale a pena ser pontual. Vale a pena. Às vezes a gente faz coisa que não gosta, que não é interessante, que não é prazerosa, mas precisa fazer? Precisa. Eu tenho que fazer? Tenho. Isso é como já foi pontuado na vida acadêmica, isso como já foi pontuado no trabalho, isso como já foi pontuado na vida espiritual. Isso também me permite dizer, eu tenho um filho adolescente, a menina também. Nessa fase da adolescência, se a pessoa não quer consumir energia, não suar a camisa, não fazer uma caminhada, as crianças antigamente, menino, eu acompanhei, na minha infância eu morava na cidade de Cachoeirinha, a pessoa colocava uma vara entre as pernas e corria, a poeira comia. Quando era de noite, estava todo mundo com o corpo cansado, a mente tranquila, comia e dormia. Hoje, as crianças ficam aqui, ó. É um problema. Então, para o adolescente, para o jovem, não precisa, até para mim, eu estou com 4,4, estou fazendo 4,5. Para todos nós, né? pastor. Precisa. Faz uma caminhada, você respira, oxigena, né? Circula, soa, dá apetite, né? Dá sono. Quando chega a hora de você ler, de você fazer uma atividade, você se sente bem, do que ficar naquela estagnação, passividade, né? Naquela estagnação. Aí daqui a pouco você fica com o corpo descansado, a mente cheia, quer dormir, não pode. A melhor coisa a se fazer, dormir é bom, demais não presta. Mas se a gente atinar direitinho, deixa eu produzir para na hora de eu comer, comer bem, na hora de dormir, dormir bem. E diz a palavra de Deus, doce é o sono de quem? Do trabalhador, de quem não procrastina. É verdade. É doce. Porque a pessoa diz, Senhor, eu te agradeço porque hoje produzi. O que eu não produzi, produzirei amanhã. Com a bênção de Deus. Eu acho que o senhor mencionou aqui, o professor também, que esse é um assunto que a gente aborda pouco às vezes, mas perceba que a gente citou, o senhor citou, o professor citaram, diversas vezes a palavra de Deus, ou seja, a palavra ela fala constantemente sobre o procrastinador e que ele não deve fazer isso, que ele não deve se portar dessa maneira. É interessante que, assim, às vezes o descuido é levado como uma preguiça, né? A Bíblia diz assim, olha a vinha do preguiçoso, né? A cerca está desarrumada, o mato está crescendo. Então, procrastinação às vezes é uma preguiça, né? Às vezes é um desinteresse, como a Bíblia quando diz assim, se o agricultor esperar o tempo oportuno, olhar para o vento, ela usa essa expressão, ele nunca vai semear. Então, às vezes a gente tem que aceitar que as coisas não vão sair no meu molde. Não sai não, mas eu vou fazer o que eu posso. Né? Semeia pela manhã, semeia pela tarde, porque eu não sei se esta ou aquela produzirá. Então eu vou semeando, entendeu? Eu digo aos jovens, uma vez eu disse a um jovem, está aqui na cabeça, eu olhando para ele, veio a visão dele. Eu disse, meu filho, faça esse concurso. Se eu não quero, porque eu não gosto, eu digo, meu filho, não olhe o gostar não, olhe isso no final das contas. E você usa como degrau, né? De repente, rapaz, eu estava querendo fazer um curso acadêmico X, mas a porta que se abriu foi essa. Ah, a porta que se abriu foi essa, então aproveita, depois você usa como degrau. Esse trabalho apareceu, você pode usar como degrau. Tem coisas que a gente diz assim na vida, Deus eu acho que errou. Não, Deus não errou. Ele está lhe preparando para uma coisa que você não sabe. Então você aproveita, você não desperdiça, você não procrastina. Você aproveita e você vai sendo forjado, vai sendo trabalhado. E um dia as coisas vão dar certo. Aproveitando, já que você está falando, qual é o valor da oportunidade, né? Para fincar mesmo na mente de quem está ouvindo. Qual o valor da oportunidade? A oportunidade é feita uma palavra, é feita uma flecha. Depois que ela vai, ela não volta não. Deus pode criar outra. Não é bom perder oportunidades. Não é bom perder. Mas se a pessoa perder, se perdoe por isso. Senão você entra numa ansiedade crônica.
Entendeu? Não perca, mas se perdeu, se perdoe. Né? Interessante isso. Agora, a oportunidade, ela nunca vai vir de acordo com... Assim, nunca não. Às vezes, ela não vem de acordo com o que a gente espera. Me veio agora uma pessoa na mente que ela fez um curso acadêmico e ela é lá da área 62. E essa pessoa disse assim, eu não sei porque eu estudei isso. Não está me servindo, não é o que eu queria. Aí eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar graça. Porque hoje pode não estar dando certo à luz do que você queria, mas amanhã vai dar. Não foi a única oportunidade que lhe apareceu, foi. Então agarre, é melhor ela do que nenhuma. É? Sempre o melhor. É melhor um passarinho na mão do que dois voando. Sempre buscando dar o melhor, né? Em toda oportunidade que aparecer. Enquanto o pastor falava, eu lembrei aqui de outro texto, que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele cita aqui, capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios ou insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Né? Então, é de suma importância que a gente busque, né? Não ser insensato, mas busque sabedoria em Deus. Né? Senhor, qual a tua vontade para a minha vida? Né? Qual o direcionamento que o Senhor quer que eu siga, né? Busque direção a Deus, né? Como o nosso pastor falou, busque em oração. Eu estava comentando aqui com o pastor agora há pouco, que eu tive a honra de conversar com o nosso pastor Jefferson Aleluia sobre essa vida, né? Que a gente leva tão corrida, né? Tão frenética muitas vezes, que aparece tantas coisas que se a gente não souber administrar, você executa umas, mas procrastina outras. E ele trouxe um ensinamento que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que ele disse assim, Rafael, todo avião, quando ele sai do seu ponto de partida, ele vai para algum destino, né? Ele sai de uma origem para ir para um destino. Só que de um ponto para o outro, existe um percurso, existe uma rota que é traçada para aquele avião seguir. Só que no meio dessa rota, às vezes, aparecem turbulências. E o avião ele é obrigado a sair daquele percurso para desviar daquela turbulência, mas depois ele tem que retornar para o percurso, né, para aquela rota, para poder chegar no seu destino. E a aplicação é essa, né, sobre a procrastinação. Às vezes a gente está aqui na nossa rota, vão aparecer turbulências, dificuldades inúmeras na nossa caminhada, que a gente precisa parar, né, e observar que talvez seja o momento de a gente desviar aqui um pouco o percurso, né, daquela dificuldade, daquele problema, mas a gente tem a oportunidade de voltar para ele novamente, né? Não significa que por eu sair naquele momento daquela dificuldade, né, eu enfrentei uma fase que eu precisei me ausentar da faculdade, trancar a faculdade por 2 anos, porque minha mãe teve problema de saúde. E eu ficava, Senhor, quando é que eu vou voltar? Né? Ficava me indagando, questionando. Mas foi uma turbulência que veio, eu tive que parar para poder dar suporte familiar, mas depois eu retornei, né? Eu não deixei para lá aquele sonho, né? Então, de uma maneira geral, é isso. As dificuldades vão vir, vão querer paralisar, travar a gente, mas a gente faz esse contorno aí e segue adiante, né? Não procrastina, né? Segue o destino final até chegar ao nosso objetivo. Engraçado que você parou por 2 anos, professor. Parou por 2 anos, hoje você é professor. Exatamente. Consegui retornar, tá vendo? Então, o tempo não foi perdido, né? É lógico, no meu ponto de vista, parecia tempo perdido. Mas Deus, ele tem o tempo para tudo, né? E não significa porque não aconteceu agora, não vai acontecer nunca mais. Num determinado momento, o sonho e o propósito ele acontece. É só a gente não desistir, né, dele. É importante, inclusive, já puxando o gancho disso daí para a próxima pergunta, porque a gente não desiste, a gente não para, e muitas vezes a gente tem que pegar de volta o tempo que foi perdido da gente. Inclusive, acho que o professor Rafael falou, remindo o tempo, no original ali é pegar de volta, comprar de volta aquilo que lhe foi roubado, que lhe foi tirado, né? Qual a importância? Como é que a gente pega esse tempo de volta? Poxa, professor, como é que a gente pega isso? Olha, permite dizer. Se agarra com ele, faz o quê? Eu entendo que ganhar ou remir o tempo, ou trazer ele de volta, é não cometer o mesmo erro, né? Porque realmente o tempo ele não volta mais.
A oportunidade passada, ela não volta mais. Deus pode criar outra oportunidade. Mas aquela que passou vai ficar uma marca. Aí eu tenho que aproveitá-la como? Teve a oportunidade que eu perdi. Né? Depois que a luzinha aqui acendeu, eu disse, opa, não posso fazer isso novamente. Bem, para a minha saúde, eu tive que fazer o quê? Usar aquela experiência passada como uma marca positiva. Eu não posso errar novamente nesse ponto. Eu não vou sofrer pela oportunidade que passou, mas eu também não posso me deixar errar novamente com aquilo que eu já errei. Então eu entendo que aí seja o remir o tempo. Uma coisa interessante que é sobre a vida acadêmica, eu conheci uma pessoa que começou um curso, aí disse, não, é isso que eu quero. Começou, depois disse, não estou me encontrando. E vai se encontrar onde? Então isso também é uma perda de tempo. Porque imagina você desenvolver 2 anos de um curso acadêmico, depois desiste, volta a estaca zero, 2 anos no outro, depois volta a estaca zero, vai parar onde? É interessante fazer concluir. Está fazendo mal? Não. Vai ser interessante para você? Vai. De repente, se não, você vai mudar, vai voltar para a estaca zero? É necessário ou é válido a perda do tempo de estudo? Tá assim, oportunidades perdidas, é tempo também perdido, não é? E usar o tempo da forma adequada, eu acho que produz muito. Orar primeiro, ler a Bíblia primeiro, dizer, Senhor, toma a minha frente, porque agora eu uso essa expressão, comigo, viu? Às vezes eu dobro o joelho e digo assim, Senhor, agora eu vou para o campo de batalha. Amém. Ajuda esse soldado aqui, me dá a graça, porque agora eu vou sair, mas eu não posso sair sem a tua presença. Aí, depois daquele momento de oração, vamos lá e vamos suar a camisa. Está pronto, né, para enfrentar. E às vezes o tempo de oração ele é um momento também de organização, Sim. né? Às vezes a minha mente está tão cheia, tão embaralhada, eu paro para orar e parece que tudo vai se encaixando em um lugar, né? Precisa a gente parar também para se organizar, para poder seguir, não é verdade? Preciso, né? O pastor Jefferson, citando ele de novo, ele cita sempre que a gente está orando, às vezes a gente está com a mente cheia de... né? E às vezes é a oportunidade que Deus dá da gente organizar. Às vezes é uma oportunidade realmente que Deus está dando da gente organizar a mente, a gente organiza, aí deixa tudo os pingos nos is, aí depois começa a orar, de fato, né? Sim, ali naquele momento, nessa situação. É importante, presbítero, ainda dentro desse assunto, de que é porque muita gente fica se perguntando, né? Como eu faço para parar de procrastinar, né? Como eu faço para cortar esse ciclo vicioso, né? De adiamento de tarefas. É importante para todos nós aqui de que a gente precisa identificar hoje, dentro da minha realidade, o que é que está fazendo eu paralisar as atividades que eu preciso fazer, né? O que é que está me fazendo procrastinar? Os tomadores de tempo, né? O pastor aqui citou bastante. Hoje o celular é um tomador de tempo gigante, né? Se a gente não tiver um cuidado, se a gente não reservar um horário específico para a gente fazer a nossa consulta, usar uma rede social, a gente vai perder boa parte do nosso tempo, né? Que poderia estar sendo aplicado em outra atividade que deveria ser executada, não fazer nada, né? Ou estar desperdiçando ele usando rede social. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Identifiquei que eu preciso cortar. O celular está sendo um tomador de tempo, o notebook, uma TV, uma conversa muito tempo demorada com outra pessoa, né? Existem vários tomadores de tempo. E a partir do momento que a gente identifica eles, a gente tem que mitigá-los, tem que afastá-los, porque como é que a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo continuando com o mesmo hábito ou o péssimo hábito de procrastinar? Tem muita gente que, ao invés de... E eu peço até licença, né, para falar sobre isso, que é um assunto já é outro polêmico. Muita gente, de vez de estar lendo a palavra de Deus, estudando, está gastando seu tempo em Netflix, em rede social, assistindo filme e aquilo dali. Aí você para e reflete. Aquele tempo que eu estou gastando em rede social, né, ou em assistindo Netflix ou séries, enfim, né? Tem gente que maratona aí séries. Será que ele vai me ajudar a alcançar o meu objetivo? Será que o tempo gasto fazendo isso vai me ajudar a alcançar o meu objetivo, a minha meta? É lógico, a gente tem que ser equilibrado, né? Nada impede de eu tirar 1 minuto para assistir um filme,
ver ali uma rede social, fazer uma consulta, nada impede. A gente tem que ter o nosso momento para tudo. Mas a gente precisa ter esse cuidado em identificar se isso daqui, se essa prática, se essa rotina, se esse hábito que hoje eu estou levando, ele realmente está me conduzindo ao meu propósito, ao propósito que Deus tem para a minha vida, seja profissional, espiritual, né? Será que a prática e os hábitos que eu estou executando hoje estão me conduzindo para isso? E aí é um momento de a gente parar, avaliar, refletir sobre isso e tirar, né, o que realmente erva daninha ali está atrapalhando, a gente remove para criar um novo hábito, né? Se antes eu gastava muito tempo vendo séries, vou ler um livro, né, que é mais produtivo, posso ler um livro, seja no âmbito religioso, teológico, ou também pode ser algo para desenvolvimento pessoal, né, profissional. Isso é muito importante, a gente construir hábitos saudáveis que nos levem, nos conduzem ao nosso objetivo. É isso aí. E a gente está caminhando para a finalização, o assunto está muito bom, está empolgante aqui, a gente está aprendendo muito, mas a gente vai pedir agora para o evangelista Elton, se ele puder deixar uma reflexão final aqui pela palavra para o pessoal que está nos assistindo aqui neste momento. Ministro, fica à vontade. Muito bem. Meus amados, houve uma vez que eu estava no Tempo Central, eu morava no interior e foi dada uma palavra pelo pastor Juan Carlos Escobar nesse dia. E ele disse, a palavra girou em torno, o resumo da palavra era Deus dizendo através do servo do Senhor que você tem um potencial. E muitas vezes você não descobriu ainda o potencial que Deus lhe deu. E é como o nosso professor falou, muitas coisas são tomadores de tempo. Então aquilo que você puder fazer para limpar esse terreno, dobra teu joelho, entra na presença do Criador, né? Pede a Ele para Ele te dar força, te dar graça, fazer uso remissivo do tempo, né? Usar o tempo com sabedoria, separando as tarefas. Agora, sempre considere, começa com a oração, começa com a palavra, né? Coloca Deus na frente, porque nesse dia que eu estava lá, se eu pudesse me teletransportar do Tempo Central para a minha casa, eu tinha feito, eu saí impactado. Muitas vezes, quando nós procrastinamos, nós pensamos que nós não vamos conseguir, selamos com um pessimismo ferrenho. Deus vai te ajudar. Deus está contigo. Deus, Ele tem o melhor para a tua vida. E se o sonho que você desenha for a vontade de Deus, fique certo que Ele está no teu barquinho e vai fazer você chegar do outro lado. Amém. Glória ao nome de Jesus. E nós queremos agradecer a você que está nos assistindo, esteve nos assistindo. Louvar a Deus por sua vida, por sua audiência. Deus abençoe em nome de Jesus. Queremos agradecer também ao evangelista Elton. Meu amigo, se eu não fizer isso, eu vou ficar em falta. Tá certo. A minha querida esposa, né, que aniversariou dia 7 de agosto. Minha querida, eu te amo, feliz aniversário. Deus em Cristo te abençoe, parabéns, um cheiro no coração. Vontade, Espaço Jovem também é local de declaração. Professor Rafael, Deus abençoe. Amém, eu agradeço a oportunidade, acho que foi uma troca muito boa de experiência, né? Ouvir o nosso pastor, ouvir vocês, as perguntas também da plateia foram bem interessantes. Estamos aqui à disposição, né? Qualquer necessidade. Agradecemos também ao nosso pastor por esta oportunidade de estar aqui, toda a liderança lá do Tempo Central, o nosso pastor Samek, o pastor Sonivaldo, a todos. Amém. Glória a Deus. Jovens, nós agradecemos a presença de vocês. Cadê os jovens da área 60? E do setor do Cabo? Amém. Gostaram? Sim. Diga amém. Amém! Queremos agradecer também ao cantor Samuel Silva, Deus abençoe, nosso amigo de longas datas. Amém. Quero agradecer, né, ao nosso pastor presidente por nos autorizar a estar sempre aqui, cooperando com a Rede Brasil, os demais irmãos. Deus continue abençoando a todos. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Amém. Não podemos deixar de agradecer aos jovens aí da filial de Chã de Alegria, não é? Ali... Pastor Eliú Pacheco, Deus abençoe em nome de Jesus, jovens, amém, aos músicos. Glória a Deus, e aí vamos pedir agora ao evangelista Samuel Elton,
Evangelista Ailton, se você puder orar por nós. Sim, vamos orar? Querido Deus, é no nome de Jesus que estamos, ó Pai, te louvando por esse momento tão feliz que estivemos aqui reunidos na Tua presença, nesse programa que é um culto ao Teu nome. Te louvamos pela Rede Brasil, te louvamos pela vida do nosso querido pastor, Teu servo, o anjo da igreja, e te rogamos que a Tua boa mão permaneça estendida, derramando bênçãos, operando milagres, e que tudo o que foi falado aqui, Pai, neste programa sirva de bênçãos, de edificação e de consolação para cada vida alcançada, tudo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Vamos de louvor com o cantor Samuel Silva. E eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, a estrela